Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero do fundo do meu coração, com toda a minha fé, que todos vocês estejam bem, certo? Que estejam em casa, que estejam estudando, né? Que estejam fazendo as lições de vocês, que estejam separando um tempo para falar de Jesus, para ler a Bíblia, né? Que isso é fundamental nas nossas vidas, tá? Hoje a gente está aqui para mais uma aula de EBD, tá? Nós vamos falar de um assunto hoje muito importante nos nossos tempos, não só nos nossos tempos, como em todos os tempos, né? Mas eu acho que o mundo nunca esteve tão carente e tão necessitado da palavra do Senhor. E hoje a gente vai aprender e vocês vão saber como vocês, crianças, fazem parte de todo o reino de Deus e o quanto Deus quer usar a vida de vocês, tá bem? Nós vamos falar hoje sobre evangelismo pessoal. A gente vai, eu vou passar para vocês alguns passos de como evangelizar pessoas, de como vocês podem fazer para evangelizar pessoas. E para vocês terem isso, eu quero que vocês anotem esses passos. São 4 passos de como é feito o evangelismo pessoal de pessoas, tá bem? Então, você, através da sua vida, você pode falar de Jesus para as pessoas e através da sua vida, Deus pode te usar para salvar, né? Para que a salvação chegue a várias pessoas, né? Então, Deus pode usar a sua vida para levar a salvação para as pessoas, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, tá bem? Então vocês vão anotar quais são os passos para que vocês, quando se depararem com isso, vocês conseguirem passar para as pessoas aquilo que a Bíblia nos ensina, de como procede, né? De como a gente chega e como a gente necessita da salvação, porque a gente é pecador, porque a gente necessita do sangue de Jesus, para que a gente seja lavado pelo sangue dele e todos sejam purificados dos pecados, certo? Que todos nós somos pecadores, a Bíblia diz isso, e a Bíblia também ensina que somente Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus é que nos lava do pecado, que nos purifica e que nos dá a salvação, tá bem? Então, peguem papel, caneta, o lápis e borracha, enfim, o que vocês acharem melhor, e vamos anotar essas dicas, tá? Primeiramente, a gente vai orar a Deus, pedindo para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento e também que nós possamos colocar em prática, né, o que a gente vem aprendendo. Porque a gente não aprende só pra gente. Quando Deus nos ensina algo, Ele quer que nós passamos pra frente, Ele quer que a gente passe para as pessoas. Então, se você está aprendendo, é sinal de que Deus quer usar a sua vida para você ensinar também, para você falar também, né? Tudo que a gente aprende, vindo de Deus, que a gente tem que passar para frente, certo? Então vamos orar a Deus para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos dê sabedoria e para que Ele nos use, né? Para que o reino dele cresça, certo? Fechem os olhos de vocês, se concentrem em Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Queremos Te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos também pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque sabemos que somos falhos e também sabemos, Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ter acesso livre a Ti. Então, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, com um coração quebrantado, com alegria no coração, Senhor, com humildade, te pedindo a Deus que através do Teu doce Espírito Santo, nós possamos ter entendimento e sabedoria daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Também queremos, Senhor, colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, então te pedimos que o Senhor nos dê ousadia, nos dê oportunidades, ó Deus, de falar do Teu amor, de falar da Tua salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida de cada criança que está assistindo esta aula. Obrigado pelas suas famílias, pelos seus lares, ó Deus. Nos conserve com saúde, Pai, em nome de Jesus. Nos dê descanso em Ti, ó Deus amado. Que nós possamos ter tranquilidade e sabedoria para agir nesse tempo tão complicado. Sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas, por isso te pedimos, ó Deus, que a Tua mão poderosa venha curar o mundo. Em nome de Jesus, receba a nossa oração e a nossa adoração. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês.
Você já evangelizou alguém? Já falou do evangelho de Jesus para alguém, para alguma pessoa? Não receie em falar, tá? Pois você mesmo, sendo uma criança, pode ser usado pelo Senhor para evangelizar e fazer discípulos, pessoas, tá bem? Deus quer e pode te usar. Hoje a gente vai aprender 4 passos para evangelizar pessoas, certo? Para fazer o evangelismo pessoal, tudo bem? Então vamos lá, anotem o primeiro passo. O primeiro passo, orar. Pense em pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Seus irmãos, pais, parentes, colegas de escola, professor ou um vizinho. Anote o nome delas. Então, o primeiro passo, ore. Pense em alguém, né? Pense em uma pessoa que esteja no seu meio, que seja vizinho, que seja pai, mãe, vô e vó, amigos, professores, colegas, enfim. Pense em alguém. Pegue um caderno, anote o nome dessas pessoas e comece a orar por elas, certo? Começa a pedir que o Espírito Santo lhe dê oportunidade de falar do Evangelho para cada uma delas, certo? Então, é o primeiro passo, é orar. Separar pessoas, né, na sua agenda e interceder para que o Espírito Santo de Deus te dê uma oportunidade para falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus, certo? O segundo passo, mais um passo, segundo passo, mostrar à pessoa, na primeira oportunidade, o que a Bíblia afirma sobre a salvação. E para isso você precisa o quê? Ler a palavra de Deus. Precisa estar afiado dentro do Evangelho de Jesus, porque você não consegue falar da salvação pelo aquilo que você acha que é. Não, você precisa falar da salvação de Jesus Cristo para aquela pessoa pelo que a Bíblia afirma que é o que tem que ser dito, certo? Não é o nosso achômetro, nós temos que deixar, eu acho que é assim. Não, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Todos pecaram. Então, a primeira coisa, todo mundo pecador, todo mundo pecou, né? Por um homem entrou o pecado, que foi lá por Adão, né? E também por um único homem entrou a salvação. Então, todo mundo é pecador. Todo mundo já nasce pecador, certo? Já nasce com a raiz do pecado. Então, isso é o principal que as pessoas devem saber. Mas eu não tenho pecado. Pronto, já pecou. Né? E muitas pessoas dizem isso. Eu mesma, uma vez, fui evangelizar uma pessoa e ela me falou isso. Nossa, mas eu não tenho pecado, tá vendo? E era um adulto. Né? Então, às vezes, quando você vai falar para uma criança, ela vai dizer, nossa, mas eu não tenho pecado. Então, tem que deixar muito claro que todos nós somos pecadores. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:23. Depois a gente vai anotar esses versículos para vocês decorar, tá bom? Que isso vocês vão usar em qualquer evangelismo. Em Romanos, capítulo 3:23, diz o seguinte: pecado é aquilo que Deus desaprova em nós, como mentira, orgulho, vingança, inveja e violência. Tá vendo? Quem é que nunca praticou essas coisas? Então, aquilo que Deus desaprova em nós é pecado. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que a gente faz que não está segundo a vontade de Deus, é pecado. Então, a Bíblia em Romanos 3:23 cita algumas coisas, né? Pecado é aquilo que Deus desagrada em nós. Mentira, orgulho, vingança, inveja e violência. Certo? Aí vocês anotam lá isso daí, tá bom? Vão anotando. Aí diz assim também, o salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23 diz assim: não apenas a morte física, que é quando a gente morre lá, o nosso corpo morre, que a gente vai lá, né? Mas também a morte espiritual. Então, o pecado, ele não é só a nossa morte física, mas é a nossa morte espiritual também. Principalmente a nossa morte espiritual, né? Seremos afastados de Deus para sempre, pois Deus é luz e não tolera o pecado. Está lá em 1 João 1:5. Então, o que é pecado? É aquilo que Deus desaprova. E o salário do pecado é a morte, a física e a morte, a morte física e a morte espiritual. Nós somos afastados de Deus quando nós pecamos, né? Se vocês lerem lá no Antigo Testamento, quando Adão tinha um contato direto com Deus. Quando ele pecou, Deus
se afastou dele, né? Deus não estava mais diariamente conversando com ele. Isso afasta o homem de Deus, o pecado afasta nós de Deus. É como uma brasa quando é tirada da fogueira e levada para longe dela. Ela se apaga, né? E para que ela volte a ficar brasa novamente, ela tem que ser lançada de volta lá na fogueira, né? E nós é assim também, se nós formos tirados da presença de Deus, se nós pecarmos e formos tirados da presença de Deus, a gente morre, a gente apaga. E para que a gente volte a acender, nós temos que ser colocados de volta lá. E Jesus Cristo é essa fogueira, né? Isso que nos mantém vivos, que nos mantém acesos, porque Ele é a nossa salvação, certo? Aí, no segundo passo, né, ainda. Então, a solução para isso tudo. Então, primeiramente, a gente tem que explicar para as pessoas o que é pecado, falar qual que é a consequência do pecado, mas a gente também tem a solução para o pecado. A Bíblia tem a solução, a Bíblia tem tudo isso, né? A Bíblia tem a solução para o pecado. Qual é a solução para o pecado? Está lá em João 3,16. O que diz lá em João 3,16? Deus nos ama, Ele nos ama. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Nada. A Bíblia diz que não existe nada que nos afaste do amor. Não, nada pode ser maior do que o amor de Deus. Então, nada que eu faça ou nada que alguém faça, deixe Deus me amar. Assim, é diferente do que salvar. Por exemplo, assim, nada que eu faça me afasta do amor de Deus, porque Ele vai me amar sempre. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, Ele me ama primeiro, certo? Então, Deus nos ama primeiramente. Mas mas esse amor todo de Deus, Ele vai ser para sempre, independente se eu peco ou não. Entende? Agora, o pecado, ele me leva à condenação. Eu próprio me condeno porque eu peco. Então, quando Deus me ama, Ele me amou de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo para me salvar. Então, se eu me arrepender, eu já tenho o amor de Deus. Lembre-se, eu já tenho o amor de Deus. Mas agora eu preciso da salvação de Deus. Então, a salvação de Deus vem através de Cristo Jesus. E isso eu preciso aceitá-lo e confessá-lo como Senhor da minha vida, que é o que a gente vai continuar lendo aqui. Deus nos ama, mas odeia o pecado, como eu falei. Ele não quer que vivamos afastados dele. Por isso, olha só, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo o pecado e a morte. Este sacrifício foi aceito por Deus, o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, para que houvesse redenção. O que quer dizer redenção? Salvação dos nossos pecados e para que tivéssemos a certeza da vida eterna. Então, quando você for falar de Jesus para alguém, primeiro, você vai orar, né? Vamos recapitular lá. Primeiro você ora, coloca essa pessoa, interceda por essa pessoa, anote o nome dela, interceda por ela, peça para que o Espírito Santo lhe dê uma oportunidade de falar do amor de Jesus. Segundo passo, mostre para essa pessoa, na primeira oportunidade, que você o que a Bíblia afirma sobre a salvação, né? Mostre para ela o que a Bíblia diz sobre salvação. Aí depois, primeira coisa, todo mundo é pecador, todo mundo tem pecado, todo mundo nasceu com o pecado, né? Mas o que é pecado? É tudo aquilo que me afasta e me desaprova, tudo aquilo que Deus desaprova em mim, né? Tudo aquilo que não é legal, né? Como a gente viu ali, mentira, orgulho, vingança, inveja, violência. Depois disso tudo, qual que é o salário do pecado? O salário do pecado lá em Romanos 6:23 diz que é a morte. Aí depois vem a solução, né? Lá em João, capítulo 3:16, Deus deixa também a solução. Primeiramente, Deus ama. Então fale para as pessoas assim, o Senhor te ama, Deus te ama, né? Tanto que te ama, que te deu Jesus Cristo como salvador da sua vida. Ele pagou o preço que era para você pagar pelo pecado, certo? Jesus pagou esse preço. Então, nós temos que falar para as pessoas disso, né? Para que as pessoas elas tenham consciência disso. Mas, mas eu já falei de Jesus, aquela pessoa não quis nem saber. Continue orando, continue orando. Continue orando pela vida dela. A sementinha já foi plantada. Agora, quem convence não é você. O teu papel não é convencer, o teu papel é falar.
Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus, ok? Vamos lá agora para o terceiro passo. Convidar. Olha que legal. Pergunte se a pessoa está convicta, convencida dos seus pecados. Pergunte para ela assim, você sabe que você é pecador? Você entende que você é pecador? Você sabe que você não é perfeito, que você não é santinho, que você é pecador? Você sabe disso? Né? Pergunte para ela. E pergunte se ela deseja ser perdoada por Deus através de Jesus Cristo. Caso a pessoa aceite, faça uma breve oração de entrega, que ela deve repetir. Ó, por exemplo, assim, você vai perguntar, você é pecador? Você tem consciência de que você é pecador? Né? A maioria das pessoas vão dizer sim. Tem alguns que vão dizer que não são pecador, que não faz tudo certo na vida. Né? Que não sabe nem por que estão aqui. Ah, sou certo, faz tudo certinho. Eu passei por isso, então pode ser que você também vai encontrar alguém que vai dizer isso pra você. Aí você fala, daí você conta pra ela que não. Diz assim, nossa, não, você não está... primeiro, você já começou pecando aí, né? Mas você não é. Nós nascemos com o pecado. Adão e Eva pecaram e depois disso todo homem nasce pecador, certo? Mas se a pessoa falar, sim, eu reconheço que eu sou pecador, ok. E você sabia que Jesus pode te salvar, pode perdoar os teus pecados, né? Você quer que ele faça isso? Você aceita que ele faça isso? Você deseja que Jesus perdoe os seus pecados? Se a pessoa falar sim, você vai fazer uma oração com ela. E vai deixar registrado aqui, se você quiser, porque eu vou ler aqui para você a oração simples que você pode fazer. Exemplo: Senhor Jesus, compreendo que sou um pecador e preciso de salvação. Me arrependo dos meus pecados e desejo ser perdoado por ti. Recebo-o como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Governa minha vida, hoje e para sempre. Muito obrigado por me aceitar. Amém. Viu? É uma oração bem simples, né? Todo mundo pode fazer. O que a gente falou nessa oração? A gente confessa que a gente é pecador, a gente tem ciência que nós somos pecadores, a gente sabe que somente o Senhor Jesus pode perdoar os nossos pecados, porque ele foi enviado por Deus. Lembre-se, o sacrifício que Jesus fez foi aceito por Deus. Então, somente o sacrifício de Jesus, que foi aceito por Deus, é que nos deixa livre do pecado, certo? Então, sabendo disso, você quer que esse Jesus entre na sua vida e governe a sua vida e limpe o seu coração? Se a pessoa falar e repetir isso, pronto. Ela já aceitou o Senhor Jesus de todo o seu coração, tá, gente? Isso tem que ser verdadeiro, tem que ter um arrependimento, precisa haver uma mudança de vida depois disso tudo. A gente vai ver os frutos disso depois dessa decisão, né? Porque daí é aquilo que a gente vive, né? As bênçãos de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, as bênçãos, as tantas coisas, né? E aqui na terra isso, mas o principal lá no céu, a nossa vida e a nossa alma com Cristo Senhor Jesus lá nos céus, né? Quando a gente não estiver mais nesse mundo, o Senhor, nós vamos estar no céu com Jesus, mas para a gente estar no céu com Jesus, a gente precisa reconhecer Ele em vida, que Ele é o único que pode perdoar e lavar os nossos pecados, certo? Então, depois dessa breve oração, anotem essa oração, se vocês às vezes querem deixar como um exemplo, para vocês, né, ter uma facilidade na hora de você conversar com alguém e dizer assim, mas eu não sei orar. O pastor, ou a Josiane, ou fulano lá na igreja, eles oram com umas palavras difíceis. Tá vendo como não é difícil? É muito fácil. É só falar, falar de Jesus e pedir para que Ele entre na nossa vida, para que Ele sare o nosso coração, para que Ele nos perdoe dos nossos pecados. A gente entrega a vida nas mãos dEle e nós agradecemos por Ele ter nos escolhido, porque quando Deus chega a falar, a levantar uma pessoa para vir falar do amor dele pra gente, é sinal de que Ele já nos quer, é sinal de que ele verdadeiramente nos ama. A palavra de Deus diz isso, né? Primeiramente, Deus nos ama, certo? Vamos pro último passo, o quarto passo. Discipular. Olha só, tá?
Então, primeiro a gente ora, a gente coloca numa agenda, a gente ora, a gente conversa, a gente fala que Deus ama, a gente conta o que é pecado, a gente conta qual que é o salário do pecado, a gente faz o convite para que essa pessoa aceite a Jesus, a pessoa aceita, a gente ora, ela aceitou Jesus, que alegria, que festa, certo? Agora nós precisamos fazer o quê? Discipular. Lembre-se, Deus quer usar a sua vida para evangelizar pessoas e fazer delas discípulos, ensiná-las a também fazer discípulos. Muito bem, discipular. O que é discipular? Ensine a pessoa para que ela busque compreender mais da palavra de Deus e pratique a fé. Leve à igreja, peça ao seu pai ou à sua mãe ou ao seu pastor ou professor de EBD que lhe orientem como ajudar essa pessoa nos primeiros passos de uma vida cristã. Muito bem. Essa pessoa, você falou, você orou, você falou, ela aceitou e agora você precisa caminhar com ela. Não é simplesmente, não, ela já aceitou, agora que se vire. Não. É sua obrigação. O Senhor entregou, colocou na sua mão a vida daquela pessoa, para você ensiná-la, para você caminhar com ela, né? Você foi o portador das boas novas, né? Você foi o portador da mensagem de Jesus. Olha que importância isso tem. É uma importância, é o que é mais importante no mundo inteiro. Você ser um portador das boas novas, você ser alguém que leva as boas novas. E essa pessoa aceitou essas boas novas. Então você precisa continuar caminhando com ela, continuar incentivando, continuar. Provavelmente ela vai começar a ler a Bíblia, ela vai ter várias dúvidas, você conversa, você esteja lá orando com ela, intercedendo com ela para que ela tenha força, para que ela exerça a fé dela, levando para a igreja, convidando, né? Orientando. Aí já entra também toda a igreja, né? Você apresenta essa pessoa para o seu pastor ou lá na EBD, leva na EBD, né? Que daí ali vai começar uma vida cristã. Ela vai começar os primeiros passos da vida cristã dela, né? Ela vai começar a gerar frutos, porque quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a gente gera frutos. E o que é gerar frutos? Levar vidas para Deus. Falar do amor de Jesus e essas pessoas aceitarem e gerarem frutos e assim a gente povoar a terra com pessoas salvas, né? E povoar o céu, que é o mais importante. Ter aqui na terra pessoas salvas para que lá no céu esteja povoadíssimo. Certo, crianças? Então, são esses os passos para você evangelizar pessoas, tá? Aí eu quero que vocês anotem agora os versículos que nós falamos aqui, tá bom? Primeiro versículo, e esses versículos é para decorar, de verdade, tá? Decorem, leiam na Bíblia, decorem, anotem em algum lugar aí. Anotem no comecinho da Bíblia de vocês, na primeira página aqui, ó, da Bíblia de vocês, deixem anotadinho para vocês aprender, para vocês falar, né? Ó, eu sei, vamos lá. Aí vocês abrem a Bíblia de vocês lá, não, tá aqui os passos bem certinho para falar, para evangelizar essas pessoas. Eu não vou me perder, não. Aí, anotem aí os versículos. Primeiro, Romanos 3:23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estamos afastados de Deus. Todo mundo pecou, né? Deus falou assim, ó, é pecado, aqui dentro só entra quem tiver limpinho. Quem tiver sujo não entra. Então, nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Está lá em Romanos 3:23. Aí em Romanos 6:23 é assim, ó. Tá vendo? Vocês pecaram, agora o salário do pecado. Não é Deus que faz o julgamento. Deus não julga ninguém. Quem julga é o diabo. Mas existe uma consequência do pecado. Qual que é a consequência do pecado? É a morte. O que é a morte? Já é a destituição da glória de Deus. Você não está mais na presença de Deus, então não há nada que possa ser pior do que estar longe de Deus. Não há nada que possa ser pior do que ser destituído da glória de Deus. Não existe nada pior. Então, é a morte, é o fim de tudo, né? Acabou. Se você está destituído da glória de Deus, é o fim. Pronto, não tem o que fazer. É a pior coisa que existe. É você não estar presente com Deus. É Deus dizer assim, ó, eu te amo, mas infelizmente você está em pecado, né? Então, né, a pior coisa que existe é a morte.
Aí em João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa, que notícia! Tem notícia mais maravilhosa do que essa? Não tem. Assim como não tem notícia pior do que ser tirado da glória de Deus, não existe notícia melhor do que dizer assim: nossa, mas Deus me ama tanto que ele achou uma solução para esse negócio aí. Ele me ama tanto que a solução é Jesus Cristo. Olha só, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Olha só que notícia maravilhosa. E você é o portador disso. Eu sou o portador dessa notícia maravilhosa. Você não vai mais para o inferno, você vai para a glória de Deus. Mas como assim? Se eu pequei, Deus falou lá, eu pequei, eu estou destituído. Mas eu tenho uma boa notícia. O Senhor Jesus morreu, Deus mandou alguém para morrer no seu lugar para que ele te resgatasse novamente. Notícia maravilhosa, né? Você é portador disso. Então anota esse versículo, João 3,16. E mais um ainda, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é bom esse Jesus, né? Minha nossa. Jesus Cristo é algo que não se explica em palavras, só se sente, né? O Senhor Jesus é algo que a gente sente aqui no coração. A doçura, a leveza, que é tudo de bom, crianças. O Senhor Jesus é algo maravilhoso, que não existe palavras, eu acho, nosso vocabulário para dizer quão grande Ele é. Quão grande é esse amor que Deus tem por nós. Não existe palavras para descrever isso, né? É só sentindo. Isso a gente sente assim, a gente consegue sentir. Pense o quanto Deus te ama. Pense o quanto Deus ama as pessoas, né? Pense quanto Deus ama o mundo, as pessoas que vivem neste mundo. Deus amou o mundo. A Bíblia diz aqui em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Seja portador dessa notícia maravilhosa. Leve essa notícia para as pessoas, tá? O mundo está sedento da palavra de Deus, né? Nesse meio que a gente está vivendo aí, as pessoas estão carentes de ouvir uma palavra de amor, e essa palavra de amor vinda dos céus. Nós podemos falar para as pessoas disso. Você é portador disso. Você carrega essa missão. Jesus deixou essa missão para nós. Jesus disse que era para nós: ide, fazei discípulos de discípulos, né? Ide, vamos lá, vamos em frente. Deus está conosco, Deus está com você, certo? Crianças, então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham anotado tudo, e principalmente eu espero que vocês coloquem em prática tudo isso, né? Para que aquilo que eu falei no começo, para que o céu seja povoado de pessoas santas e salvas em Cristo Jesus, né? Anotem, voltem lá no vídeo, anotem esses 4 passos, que anotando esses 4 passos, vocês vão falar do amor de Jesus para qualquer pessoa, certo? Decorem esses versículos, levem para a vida de vocês, que se vocês falarem dessa maneira, desse jeito, citando esses versículos bíblicos e orando por vidas, Deus, tenho certeza que Deus quer e pode e vai usar a sua vida para